Dando sequência ao estudo panorâmico do Novo Testamento, nada cansativo e bem explicadinho, chegamos agora à carta de Paulo aos Colossenses. Essa primeira fotografia mostra o que restou da cidade de Colossos. Praticamente nada, algumas ruínas apenas. A cidade de Colossos, veja no mapa, ficava relativamente próximo a Éfeso, mas a cidade mais próxima era Laodiceia, que estava ali uns 15 quilômetros de Colossos. Aliás, Paulo nunca visitou a cidade de Colossos e também a de Laodiceia. Os irmãos tiveram contato com ele apenas por cartas. Vamos lá. O local onde foi escrita a cidade de Roma, no ano 62 d.C., por ocasião do primeiro aprisionamento de Paulo. Lembre-se que Paulo escreveu 5 cartas quando estava prisioneiro. Não é? Essas cartas da prisão são a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemão e a segunda carta a Timóteo. Aqui no capítulo 4, no versículo 3, você vê claramente que ele estava preso. Ele diz assim: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também eu estou algemado. Né? No versículo 10, ele diz: sauda-vos Aristarco, prisioneiro comigo. E ainda o versículo 18, o último versículo de 4 capítulos, ele diz assim: a saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas, a graça seja convosco. A palavra-chave é plenitude, perfeição, completo em Cristo, e o tema é a supremacia de Cristo. Essas duas igrejas, elas estavam sendo atacadas, havia infiltração de falsos ensinos, diminuindo a importância de Cristo. Então, no capítulo 2, os versículos de 8 a 9, Paulo fala justamente isso: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele, Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Capítulo 2, versículos de 8 a 9. Veja a palavra plenitude aqui como sendo uma palavra-chave nessa carta, e mostrando ainda que Cristo é tudo. Cristo é tudo em todos. Portanto, aí no capítulo 3, versículo 11, portanto, Paulo está elevando a pessoa de Cristo, magnificando a pessoa de Cristo, a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. Como eu disse, Colossos era uma cidade que ficava ali a 15 quilômetros de Laodiceia, mas era uma cidade pequena, não tinha relevância na época de Paulo. Né? Essa cidade ficava localizada ali nas proximidades de um rio importante chamado Meandro e ficava no Vale do Lico. No ano 61 depois de Cristo, o que aconteceu? Um grande terremoto praticamente destruiu essa cidade. Paulo, como eu disse, não visitou essas duas cidades, Laodiceia e Colossos. E Epáfras é o provável fundador da igreja de Colossos. No capítulo 1, versículo 7, há uma referência a ele. Diz assim: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. No capítulo 2, o versículo 1, Paulo mostra justamente essa questão de que ele gostaria de estar com eles, gostaria de tê-los visitado, mas que não foi possível. Ele diz assim: gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face.
No capítulo 4, no versículo 16, ele ainda diz: E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Então, era tão pertinho uma da outra que eles ficavam intercambiando as cartas de Paulo. Ok? Muito bem. A carta, ela é cristológica, mais uma vez eu dou essa ênfase, ou seja, a pessoa de Cristo aqui é realçada de uma maneira magnífica, e também uma carta de defesa da fé. É uma carta, portanto, apologética, onde Paulo deseja proteger a igreja de falsos ensinos. Esses falsos ensinos constavam de um ritualismo judaico, então era uma mistura de cristianismo com judaísmo, ascetismo oriental, o gnosticismo, uma vã filosofia grega, não é? O misticismo pagão e outras filosofias gregas, a astrologia, a veneração de anjos, não é? E a falsa sabedoria humana. Aqui o que estava em jogo era a compreensão do pleroma, uma antiga controvérsia. Paulo declara que Cristo é o pleroma. O que é o pleroma? O pleroma, na verdade, é aquele ser que está superior a todas as coisas e que tudo deriva dele. Portanto, o pleroma, aqui Paulo fala, o pleroma é Cristo. Não é? O pleroma é Cristo. O tema, então, é a total suficiência e supremacia de Cristo. O texto mais importante dessa carta é justamente isso, mostrando quem Cristo é e esse pleroma, não é? Esse ser que tem toda a plenitude. Então, no capítulo 1, os versículos de 14 a 20, que nós vamos fazer a leitura, porque é vital. Ele diz assim, a partir do versículo 14: No qual, Cristo, temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado, olha, veja isso, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Olha aqui a palavra plenitude. Nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra e quer nos céus. Que texto magnífico, né? Sobre a sobreexcelência de Cristo. Muito bem. A carta aos Efésios e a carta aos Colossenses são consideradas cartas gêmeas, porque praticamente tratam do mesmo assunto, só que há ênfases diferentes. As duas cartas revelam Cristo e a igreja, mas a carta aos Efésios dá uma ênfase maior ao corpo de Cristo, que é a igreja. A carta aos Colossenses dá uma ênfase maior a Cristo como o cabeça do corpo. Qual o lugar que Cristo ocupa? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque Cristo estava sendo diminuído no seu valor, sua importância, o que ele representa. Não é? E, por exemplo, para algumas religiões, ele é apenas um entre muitos, apenas um a mais. Muito importante e tal, mas um a mais. Então, o catolicismo, o mormonismo, o islamismo tem essa postura. E outras que consideram que Jesus é inferior a Deus, portanto, não é nem mesmo Deus. É inferior a Deus, e isso é visto no Espiritismo, Testemunhas de Jeová e Islamismo. Para estudarmos melhor este livro,
a proposta, as seguintes divisões para se estudar. A primeira parte do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14, é uma introdução que Paulo faz. A segunda parte, os capítulos 1, versículo 15 ao capítulo 2, versículo 3, é toda a doutrina referente a Cristo. Cristo é realçado de uma maneira esplendorosa. A terceira parte, dos capítulos 2, versículo 4 ao capítulo 3, versículo 4, é a parte que Paulo faz a defesa, a apologia, para salvaguardar a igreja dos falsos ensinos. A quarta parte, dos capítulos 3, versículo 5 ao capítulo 4, versículo 6, Paulo dá orientações mais práticas do modo cristão de se viver a vida cristã. Okay? E a quinta parte já é a conclusão, as considerações finais, a partir do capítulo 4, versículo 7, até o último versículo, que é o 18. Eu incentivo você a ler essa carta e você vai, de fato, ser muito edificado, principalmente com o realce e a beleza da pessoa de Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima!